Olá a todos, eu me chamo Júlia Papalado Azevedo, sou estudante de graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília. Faço parte do Laboratório de Ictiologia Sistemática, pertencente ao Departamento de Zoologia, presente no Instituto de Biologia da UNB. E venho aqui hoje apresentar o meu projeto de iniciação científica, intitulado Revisão Sistemática sobre a Comunicação em Condrictes, desenvolvido sob a orientação das professoras doutora Flávia Petean e Verônica Slobodian. Vamos começar caracterizando os sujeitos da pesquisa. Os condrictes pertencem a um dos grupos de vertebrados mais antigos e diversos, sendo caracterizado por duas características sinapomórficas. Acima, a gente consegue ver o esqueleto cartilaginoso superficialmente mineralizado por calcificações prismáticas. E abaixo, os clásperes, que são evolutivamente distintos de qualquer outra estrutura semelhante em outros clados. Dessa forma, a diversidade existente no grupo, com aproximadamente 1.300 espécies válidas, pode ser subdividida em dois ramos: os elasmobranqui, os tubarões e as raias, e os eucondrocéfali, onde estão as quimeras e os seus parentes. E nesse trabalho em questão, nós estamos buscando entender como que ocorre um comportamento importantíssimo dentro do grupo, que é a comunicação. Dessa forma, a definição de comunicação animal é um tanto quanto problemática, porque não existe um consenso na literatura sobre isso. Porém, alguns elementos que normalmente a definem são a existência de um emissor, um receptor e a presença de um sinal emitido entre eles, existindo ali uma troca de informação e um comportamento social. Sendo assim, a metodologia do nosso trabalho foi feita com base na revisão de literatura, tanto por meio de investigação direta, como livros, quanto por meio de artigos obtidos pela busca de palavras-chave em grandes repositórios acadêmicos, como o Google Acadêmico e a plataforma Periódicos da CAPES. E ali na imagem em questão, mostro para vocês dois artigos que foram essenciais para a nossa pesquisa. Dessa forma, nos resultados, nós obtivemos resultados dentro dos 5 sentidos previamente pensados. Então, nós obtivemos resultados visuais, acústicos, químicos, táteis e elétricos. E o primeiro deles é a comunicação visual, subdividida em visão, posturas agonísticas e reprodutivas, tipo de natação, padrões, cores e emissão de luz. Onde na figura à esquerda eu mostro para vocês o comportamento agonístico, que ocorre em diversos contextos competitivos e reprodutivos. E na imagem à direita, nós temos aí um artigo que saiu esse ano, um estudo que saiu esse ano, onde eles realmente falam existe bioluminescência em pelo menos 3 famílias de elasmobranque, especificamente em tubarões, em 3 famílias da ordem dos esqualiformes, o que é bastante e o que é bem legal. Em seguida, nós temos a comunicação acústica e a mecanorrecepção, subdividida em audição e outros receptores mecanosensoriais. Então, os condrictes, eles percebem estímulos de baixa frequência por meio do sistema auditivo do ouvido interno e do sistema da linha lateral. E dessa forma, existem estudos norteando isso. E um estudo bem legal que eles trouxeram para a gente, que a gente traz no nosso trabalho, feito com tubarões ponta negra, onde mostrou que as células ciliadas vestibulares podem detectar variações de pressão hidrostática das tempestades, ou seja, eles conseguem saber quando vai chover, o que é bem interessante. Então, ele traduz essas vibrações externas em impulsos nervosos, em impulsos elétricos, e aí ele consegue ter ali uma informação bem legal. Como terceiro modo, nós temos a comunicação química, desempenhando um papel importante no comportamento dos tubarões, das raias e das quimeras, estando ligada diretamente com a detecção de odores, essencial para a localização de presas, para a navegação e para o comportamento sexual, onde existe a detecção de feromônios durante a reprodução. Depois nós temos a comunicação tátil, e aí a gente pensa, como que é a comunicação tátil em condrix? É exatamente do jeito que a gente pensa mesmo. A mordida, não existe outro jeito. Então, aqui eu trouxe para vocês duas imagens onde existe uma comunicação da cópula à esquerda, onde nós temos uma fêmea mordida pelo macho durante a cópula, e à direita nós temos o frenesi alimentar, que é onde existe ali uma comunicação mordaz, né, para batalha mesmo entre para saber quem vai conseguir o alimento em questão. E por fim, nós temos a comunicação elétrica, a eletrorecepção, que ocorre devido aos órgãos do neuromasto modificados que formam um órgão ampular, que é o que a gente conhece como as ampolas de Lorenzini. E elas detectam campos elétricos de baixa frequência, de origem biótica ou abiótica. Como conclusão do nosso trabalho, nós temos que estudos comportamentais são escassos em relação aos condrites, e que muitos deles são referentes a tubarões, muito mais do que raias e quimeras.
Dessa forma, também, os estudos morfológicos e fisiológicos são as principais fontes de informação sobre a comunicação do grupo. E deixamos aberto, falando que a comunicação em contexto se apresenta como um campo amplo e diverso e bastante valioso para a consolidação de novas pesquisas. Deixo aqui meu muito obrigada, agradeço à Universidade de Brasília, ao Laboratório de Ictiologia Sistemática, às minhas duas orientadoras e o Anatotim, onde eu coloco para vocês a nossa rede social, onde nós publicamos diversas publicações sobre todos os membros do laboratório e diversas frentes. Muito obrigada.